muito legal para te receber aqui e poder conhecer um pouco da tua história. Bismarck, a gente sempre começa com uma história atual. E nada mais atual hoje do que a gente falar do Vasco, do Pedrinho, presidente, e do Felipe, chegando, né, cara? O cara jogava quase na mesma posição. Tu acha que o Vasco está se reestruturando? A chegada do Felipe ajuda nessa caminhada de reestruturação, de pós-SAF? Não sei nem se é pós, né? Acho que outra vai chegar, mas nesse momento pós-SAF que não deu certo? Eu vou te dizer, Fernando e Anselmo, que a primeira vez que eu soube que o Pedrinho era candidato, isso me preocupou muito com ele. Boa. Porque eu acho que o Vasco, ao longo dos anos, tem criado uma situação de guerra e de situações muito desnecessárias dentro da política do Vasco, que eu acho que isso tem influenciado por demais ao que o Vasco está passando hoje. Sem dúvida que o que o Vasco está passando hoje não é de 2 anos para cá, não são de 5 ou 10 anos para cá. Eu acho que é uma bola de neve que vem de 15, 20 anos de gestão mal conduzida, que fez com que o clube se tornasse o que está hoje, que eu acho que pode dar a volta por cima. Só lembrando ao torcedor vascaíno que eu fui embora em 1993 para o Japão, o Vasco não tinha um CT. Eu voltei do Japão em 2004, o Vasco não tinha um CT. E o Vasco só foi ter um CT há 4, 5 anos atrás. Isso é inconcebível para um clube da magnitude do Vasco, você não ter um CT quando em 1993 o Cruzeiro já tinha a Toca da Raposa há muito tempo. O Palmeiras estava formando o seu primeiro CT e o São Paulo também. Se a gente for ver a história do futebol carioca, o futebol carioca em 1980 ele tem 6 títulos brasileiros. Quando o time de São Paulo começa a se estruturar, os times de São Paulo viram esse jogo. O Rio só tem 3 na década de 90 e o São Paulo começa a ganhar tudo. Quando o Pedrinho se candidatou, a minha preocupação é que ele estava tão bem no Sport TV que eu fiquei pensando se não era uma furada ele sair do Sport TV, onde ele estava muito bem como comentarista, todo mundo falando bem dele, e ele vir a assumir uma presidência de um clube comprado por uma SAF, com muitos problemas, e que eu fiquei duvidando se ele conseguiria tocar isso da forma que todo mundo imaginava. Porque quando um clube começa a perder, e independente de se você tem 30%, como a associação tem, a parte associativa do Vasco, e a SAF tem 70%, o clube começa a perder, o torcedor ele é tão passional que ele começa a achar que a culpa é tua. Isso aconteceu com o Roberto Dinamite. Para mim, o maior ídolo que o Vasco teve, e o maior ídolo que o Vasco vai ter, não vai ter outro maior do que o Roberto. Roberto, quando assumiu a presidência do Vasco, aconteceu isso. No primeiro mandato dele, ele foi muito bem. No segundo, já queriam matar o Roberto. E essa nova geração criou um ranço tão grande com o Roberto, que o Roberto, por incrível que pareça, só foi diminuir isso quando ele começou a participar do canal que eu e o Flávio Dias fizemos, que foi o Atenção Vascaíno. O Roberto começou a participar do nosso canal, e as pessoas começaram a ver que aquilo era o maior representante do Vasco como jogador. E quando o Pedrinho vem e assume sozinho, eu achei que realmente ele não conseguiria fazer nada no Vasco. Mas a partir do momento que ele entra com ação numa liminar que ele assume, e a SAF não é mais a que tem a detentora de mandar no Vasco, e ele traz o Felipe, a gente já está falando de que precisava de um ex-jogador há muitos anos dentro do vestiário. Eu sempre falei do Luizinho Quitanilha, eu sempre falei do Ricardo Rocha, e o Felipe trazer, o Pedrinho trazer o Felipe, eu acho que foi a coisa mais acertada de você botar um cara que foi ídolo, porque o Felipe foi ídolo, seja na lateral esquerda, seja no meio,
é um cara que jogava demais, era um craque. E você botar isso dentro do vestiário, há um peso muito, muito grande. E uma passagem curiosa, o sobrinho do Felipe se chama Bismarck. É mesmo? O meu orgulho. E um dia, eu passando com meu filho em Búzios, a gente ainda estava usando a máscara após pandemia um pouco, e eu dei um tapa no peito do Felipe, ele se assustou, e eu falei pro meu filho na frente dele, falei, esse foi um dos maiores que eu vi jogar pelo Vasco. Ele falou, não, teu pai que foi, mas eu fico lisonjeado do irmão dele ter botado o meu nome no nome do sobrinho dele, mas eu acho que foi a decisão mais acertada do Pedrinho de ter trazido o Felipe. Fora que o Felipe hoje tem uma experiência como treinador também, né? Ele atuou em equipes de médio e pequeno investimento, né, como técnico, que isso deve agregar alguma coisa na experiência dele. Engraçado, eu tenho essa impressão que você teve do Pedrinho, a mesma coisa. Todo mundo. Porque a gente via que o Pedrinho, como jogador, foi fantástico. Como comentarista, era super equilibrado nas colocações dele e no respeito às pessoas que ele estava avaliando. Sim. Né? Mas qual a experiência administrativa que ele tinha? Assim, de negócio? Não tinha. Ele assumiu um pipinão gigante. E graças a Deus a coisa está caminhando bem da maneira como ele agiu. Eu até fiquei preocupado quando ele deu quando ele tomou aquela ação. Porque a gente não tem conhecimento do que está acontecendo internamente, então você avalia pelo que você vê em sites. Ouve pelo que a imprensa está falando. Pedrinho é maluco. Eu acho que ele se ferrou nessa. Imaginando. Mas eu não tinha o conhecimento e você vê que realmente a decisão que ele fez foi acertada e graças a Deus está caminhando tudo bem lá dentro do Vasco. Eu espero, assim, de coração que realmente ele possa fazer uma bela de uma presidência, porque o Vasco, você jogou lá, você sabe o quanto a pressão de jogar no Vasco é tão grande como jogar no Flamengo. E é um clube que tem uma torcida apaixonada. Meu filho de 14 anos chora quando o Vasco perde, chora quando o Vasco ganha. Acho que eu fui brincar agora, ontem na live, a gente teve a terceira vitória seguida. Isso a gente não tem desde 1920, antes do Vasco ser inaugurado em 26, a gente não tinha ganho 3 partidas seguidas, porque o Vascaíno, ele tá tão ressabiado e tão preocupado com o time, que você tem 3 partidas seguidas, vem o Felipe Coutinho e se apresenta, a gente acha que a gente é maior do que o Real Madrid. Porque a esperança do torcedor do Vasco era uma coisa assim... Todo dia as pessoas só pensam no Vasco. Quem é torcedor do Vasco? Então, eu torço muito para que realmente o Felipe e o Pedrinho possam seguir até o final do mandato com boa expectativa para o Vasco. Muito bom. E o tamanho da chegada do Felipe Coutinho? Vou dizer que o tamanho da chegada do Felipe Coutinho pode ser comparado quando o Roberto voltou do Barcelona, quando eu tinha 11 anos de idade. E eu fui no Maracanã assistir Vasco e Corinthians com 5 gols do Roberto. Caraca. Eu acho que, eu vendo meu filho hoje com 14 anos, Fernando e Anselmo, eu vejo o quanto para ele, na consciência dele e na cabeça dele, o Felipe Coutinho é importante, como o Roberto foi importante para mim. Entendi. Para quem não sabe, o Felipe Coutinho jogou só 1 ano pelo Vasco. Eu tava lá, jogamos juntos. Então, assim, ele não jogou 5 anos e criou uma raiz. Ele jogou 1 ano, saiu, jogou 12 anos fora, volta pra cabeça do meu filho, ele é o maior ídolo. E a comparação que eu faço do Roberto, eu faço quando o Juninho Pernambucano voltou. Eu faço quando o Edmundo voltou. Eu faço quando o próprio Felipe voltou, que foi o último grande time que o Vasco teve em 2011. Quando foi campeão da Copa do Brasil. Então, a vinda do Felipe Coutinho para essa nova geração de 14 anos do meu filho, de 20 anos, 25 anos, dá uma esperança muito grande, porque sabe da capacidade dele. Então,
Eu acho que se ele chegar bem fisicamente, junto com o Souza, com o Alex Teixeira, eu acho que não somente ajudar o Vasco, mas ajudar a quem é da base do Vasco, porque eles passaram pelo mesmo processo que esses meninos, que o Ryan, que o Estrela, que o JP vão passar, que o lateral esquerdo, o Leandrinho, vai passar, porque realmente você ter no clube 3 jogadores que passaram pela base te dá uma leveza e uma certeza de que se você precisar daqueles caras, os caras vão estar ali para poder te ajudar. Eles sentiram as suas dores, e o que é muito legal é o exemplo que dá, não só pro Vasco não, mas pra todo mundo, pô. A parada do Vasco é tão louca, eu digo num sentido positivo, que eu não me lembro de em outro lugar, em outro time, ter acontecido algo parecido com relação a retorno de caras que saíram, fizeram sucesso e retornaram juntos. Eu não me lembro disso acontecer em outro momento. Eu também não. E caras que com condições de jogar. Da última vez que o Alex passou pelo Vasco, recente, eu achei ele muito mal utilizado. Não sou treinador para avaliar se foi bem, se foi mal. Uma opinião particular, achei que ele foi mal utilizado, até porque o Alex Teixeira, mesmo jogando na Europa, ele nunca foi extremo de marcar lateral, e ele fez isso durante muitos jogos, em um momento ruim tecnicamente no Vasco, brigando na Série B, enfim. E o Alex hoje, sem a responsabilidade de ter que resolver sozinho, dividindo hoje com o Souza, com o Paê que tá lá, com o Felipe Coutinho, dá uma energia a mais pros caras e mostra pro restante que coisas assim podem ser feitas, né, cara? É valorizar a base. Eu acho que no caso do Alex, eu acho que tiveram algumas conjunções ali para que ele não tivesse ido bem nessa passagem. Uma, que fisicamente ele jogando num país que não exigia tanto, fez com que ele voltasse pro Vasco de forma precipitada, entrasse sem estar bem fisicamente. E hoje o futebol é muito mais físico, vocês sabem disso, do que técnico. E ele voltando pro Vasco fisicamente mal, o time não estando bem, tendo uma instabilidade muito grande, emocional, física e tática do time, colocaram nele o principal jogador, o peso maior, o Salvador da Pátria que poderiam colocar. Então, eu acho que se ele chegar nesse momento fisicamente muito melhor do que ele foi, eu acho que ele tem muito a acrescentar ainda, pela experiência, pelo jogador que foi, pelo jogador que é. Eu acho que fisicamente os 3 têm que chegar muito bem. Porque se os 3 chegarem bem fisicamente e o Vasco começar a ganhar, eu acho que isso vai dar um ímpeto muito grande a todos, a torcida, aos próprios jogadores, a imprensa que vai, de novo, começar a falar de uma forma melhor do que tem falado do Vasco, porque realmente o Vasco não tem dado o que falar muito bem, mas eu acho que vai proporcionar a todos assim, uma esperança enorme. Não, maneiro. Ainda tem a reforma do estádio, hein? O Pedrinho. Ainda tem a reforma de São Januário. Tem a reforma de São Januário. Não é a reforma de São Januário só. É a reforma do entorno, né? O São Januário sendo reformado, ele melhora todo o entorno ali da barreira do Vasco, melhora a qualidade de vida de muita gente. O projeto é muito maior do que só o estádio, né, cara? É porque hoje o estádio está pequeno. Quando você tem hoje de capacidade 22 mil que podem entrar no estádio, se fizer para 45, para 48, para 50 mil, vai lotar do mesmo jeito, porque todas as vezes que o Vasco vai jogar no Maracanã tem lotado, porque fez poucos jogos no Maracanã. O Vasco colocou 60 mil, 62 mil contra o Nova Iguaçu. Sim, e botou assim, se botasse mais, porque a capacidade não tem, porque acaba assim, muita gente ficando de fora. Esse jogo mesmo do Corinthians, cara, eu consegui um ingresso pra mim, pro meu filho, mas assim, na bacia das almas, porque eu não sou sócio torcedor, não sou nada, e aí eu tenho que... O Mário, um grande abraço, o Mário sempre me ajuda, assessor da presidência e da Vasco TV, porque muitos amigos meus pediram para que eu pudesse arranjar, e mesmo pagando não tinha. Então... eu acho que é importante também a reforma de São Januário, que já está precisando há muito tempo. Bismarck, todo mundo conhece, ou boa parte da galera conhece o craque, o cara que jogou pra caramba, tanto aqui no Brasil
na seleção. Tu era o cara mais jovem na 90, não era? Então, Eu era o mais jovem. então eu tenho aqui um negócio legal, uma comparação legal que eu vou fazer contigo. Não gosto de comparar, mas quando é positivo é bom.